Hoje vamos analisar um caso do meio do século XVIII, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Anne Whale nasceu em 1731 em Horsham, Sussex, Inglaterra, vinda de uma família respeitável. O pai dela era um açougueiro conhecido e bem-sucedido, mas a tragédia atingiu cedo sua vida quando ele morreu. Ela ainda era muito jovem, deixando sua criação totalmente nas mãos da mãe. Desde jovem, Anne tinha um temperamento animado e incontrolável, com teimosia que dificultava o convívio. Com o tempo, as tensões entre ela e a mãe aumentaram e, após vários desentendimentos, Anne saiu de casa. Ela vagou pelo interior ao redor, onde se envolveu com pessoas de caráter duvidoso e se entregou a uma vida mais livre e imprudente do que sua criação permitiria. Uma vida que a colocou muito além dos limites estreitos de conduta esperados de uma jovem solteira em meados do século XVIII. No final da década de 1740, a Inglaterra era um país que acabava de sair da Guerra da Sucessão Austríaca, um conflito caro que deixou muitos soldados lutando para voltar à vida civil. A economia era frágil, dominada pela agricultura, e a vida rural enfrentava altos aluguéis e colheitas ruins, enquanto pequenas cidades como Horsham dependiam de mercados e do comércio local. A pobreza e pequenos crimes eram comuns, e disputas podiam rapidamente se transformar em violência. As mulheres nessa época estavam em grande parte confinadas a papéis domésticos, e o casamento frequentemente envolvia tanto considerações sociais quanto econômicas. A vida nas cidades era muito unida. As pessoas moravam próximas umas das outras, fofocas se espalhavam rapidamente e as hierarquias sociais ainda eram respeitadas. Ter uma filha que fugisse traria vergonha à família e viraria escândalo local, atraindo atenção e escrutínio indesejados. A mãe de Ana seguia muito preocupada com a filha e buscava manter contato e influência em sua vida. Ela escreveu cartas e procurou intermediários discretos na comunidade que acreditava que poderiam convencer Ana a voltar para casa e, assim, evitar que ela caísse totalmente na ruína. Ana acabou concordando em voltar e deixar o caminho imprudente que escolhera. Logo após retornar para casa, ela ficou noiva de James Whale, um jovem localmente conhecido por ser trabalhador, confiável e de bom caráter. Ana tinha uma herança familiar modesta de 80 libras que poderia receber aos 21 anos, idade em que no século XVIII uma jovem era legalmente adulta, enquanto alguns na comunidade sussurravam que James poderia estar mais motivado pela herança do que pelo afeto. E claro, após o casamento deles, tudo o que pertencia a Anne se tornaria propriedade do marido dela. A mãe de Anne confiava na reputação de James Whale, acreditando que ele era sincero e capaz de garantir um futuro estável e respeitável para Anne. Então, ela aprovou o relacionamento e o noivado foi formalizado. O casal se casou em setembro de 1749. Após o casamento, eles foram morar em um lugar chamado Steepwood, uma pequena propriedade rural em Sussex. Eles ficaram até o Natal de 1750 antes de mudarem para Pulborough. Anne, no entanto, achou difícil se adaptar e, quando ficou grávida, pediu a James que voltassem para Horsham. Infelizmente, em vez de aproximá-los, as circunstâncias da gravidez trouxeram novas pressões que colocaram ainda mais tensão no casamento. No verão de 1751, eles passaram a morar em uma casa pertencente ao Sr. James Pledge, que vivia com sua esposa, Sra. Sarah Pledge, uma parente distante de Anne. A intenção era que a Sra. Pledge oferecesse a Anne tanto apoio prático quanto companhia, fornecendo orientação e supervisão enquanto ela se adaptava à vida de casada e à maternidade. Esse arranjo também visava permitir que Anne aproveitasse a experiência e os contatos sociais de uma mulher mais madura. Pouco após começarem a morar juntas, surgiu um desentendimento entre as duas mulheres. O pequeno mal-entendido logo se agravou, levando o Sr. Whale a proibir a Sra. Pledge de entrar nos quartos privados dele e da esposa. No entanto, isso não teve o efeito desejado e, em vez de acalmar a situação, só a tornou mais difícil. A Sra. Pledge ficou muito descontente, especialmente porque o casal estava morando em sua casa e os problemas entre as duas mulheres continuaram. Com o tempo, Sarah e Anne superaram os desentendimentos e voltaram a conversar em particular como antes. Elas chegaram à conclusão de que a razão das dificuldades não estava entre elas, mas sim no marido de Anne, o Sr. James Whale.
Anne comentou sua crescente insatisfação com James, criticando seu jeito e a autoridade opressora que ele exercia sobre ela. Enquanto a Sra. Pled, por sua vez, disse que há muito tempo achava o Sr. Whale uma pessoa difícil e impaciente, rápido em descartar seus pensamentos e sentimentos, e inclinado a exercer o que ela acreditava ser uma dominação injusta sobre as duas, tratando-as como inferiores em vez de iguais. O que começou como uma queixa compartilhada e um consolo mútuo, gradualmente foi além das expressões de frustração. Logo, suas conversas passaram para uma questão muito mais sombria. Se o obstáculo em suas vidas, o próprio Sr. Whale, poderia ser removido. Suas reclamações ociosas agora deram lugar a algo muito mais sinistro, enquanto discutiam as maneiras pelas quais poderiam se livrar dele. Cuidadosamente tentando descobrir como tal ato poderia ser realizado sem levantar suspeitas, a primeira tentativa de se livrar do Sr. James Whale foi desajeitada e mal planejada, mas para eles não era totalmente irracional. Na época, acreditava-se amplamente que as aranhas eram venenosas e que as salas concentravam seu veneno. Seguindo essa superstição, eles assaram aranhas e colocaram na cerveja do Sr. Whale, esperando que ele ficasse gravemente doente ou morresse. No entanto, isso não produziu efeito algum, então a Sra. Pled concluiu que eles precisavam de algo muito mais forte. Ela estava determinada a conseguir um veneno mais confiável e, depois de conversar mais uma vez com Anne, saiu para visitar farmácias nas cidades vizinhas. Porém, sempre que se aproximava de uma loja, sua coragem falhava. O medo de ser reconhecida e as possíveis consequências caso suspeitassem de suas intenções a preocupavam muito. E toda vez que entrava em uma farmácia, ela se convencia de que era perigoso demais e imprudente demais, então acabava desistindo do propósito de suas visitas. Em vez de comprar veneno, ela saía com remédios inofensivos, pomadas, tônicos ou ervas simples, qualquer coisa que não chamasse atenção, qualquer coisa que pudesse explicar plausivelmente sua presença na loja. Mas ela sabia que precisava encontrar uma maneira de superar suas crescentes apreensões, pois, se não o fizesse, não conseguiria mudar a situação dela e de Anna. Em 1752, a compra de substâncias venenosas era legal e amplamente não regulamentada na Inglaterra, sem exigência de registro ou notificação pelas farmácias. Embora se esperasse que os vendedores exercessem certa discrição e evitassem fornecer substâncias a qualquer pessoa que suspeitassem que pudesse usá-las para causar dano, não havia exigências formais de registro e a responsabilidade só era aplicada após a ocorrência de um crime. A obrigatoriedade legal dos farmacêuticos registrarem substâncias venenosas só surgiu com a Lei de Venda de Venenos de 1786 e vendê-las apenas para pessoas que pudessem apresentar um motivo legítimo para seu uso. Embora Dona Sarah Pled soubesse disso, ela também estava muito ciente dos riscos envolvidos. Após várias tentativas frustradas de comprar o veneno, ela conseguiu adquiri-lo em uma farmácia desconhecida em Horsham que nunca havia visitado. O local desconhecido lhe trouxe certa segurança. Por fim, ela conseguiu a substância que ela e Anna consideravam essencial para se livrarem dela: James Whale. Em seguida, Sarah Pled voltou para casa, onde entregou o veneno para Anna. No mesmo dia, Anna misturou o veneno em um mingau rápido feito para o jantar do marido, na década de 1750. Um mingau rápido era um prato simples, sem carne, feito de farinha ou fubá, fervido em água ou leite e geralmente era consumido com manteiga, mel ou algo doce. E recebeu o nome de mingau rápido porque era muito rápido de preparar. Enquanto Anne preparava a comida, o Sr. Whale cuidava do bebê, sem saber do ingrediente especial que sua esposa havia adicionado ao seu jantar. Pouco depois de comer, ele ficou muito doente, reclamou de terríveis dores de estômago, vomitou e às 7 horas da manhã seguinte morreu. Embora Anne e Sarah pensassem que haviam executado o plano, logo perceberam que suas ações seriam questionadas. A morte súbita dele gerou suspeitas nos vizinhos, que pediram a um cirurgião para examinar o corpo. No século XVIII, médicos não conseguiam identificar veneno com certeza científica. As conclusões eram baseadas em sintomas como dor intensa no estômago, vômito e piora súbita do paciente. Junto com as descobertas do exame post-mortem, sabia-se que o arsênico causava inflamação e irritação, e sua presença às vezes era deduzida por resíduos visíveis no estômago ou revestimento intestinal. Apenas com testes químicos desenvolvidos mais tarde foi possível comprovar o envenenamento de forma conclusiva.
O teste de Marsh, criado em 1836, foi o primeiro método científico confiável para detectar arsênico no corpo. Com base na opinião médica disponível e nas circunstâncias que cercaram a morte, um júri do legista realizou um inquérito e emitiu um veredito de assassinato doloso, responsabilizando tanto Anne Whale quanto Sarah Pledge pela morte do Sr. James Whale. Elas foram então detidas e apresentadas a um magistrado. As duas mulheres foram formalmente acusadas e estavam sob interrogatório. Sarah Pledge tentou colaborar com a justiça, esperando conseguir clemência ao testemunhar contra Anne. Esse esforço foi inútil, pois ambas confessaram ao serem interrogadas separadamente e foram presas em Horsham até o julgamento. O julgamento começou em 20 de julho de 1752 nas Assizes em Horsham, diante do juiz Sir John Willis durante o processo. As confissões delas foram lidas em voz alta no tribunal e, com o apoio de testemunhos adicionais, forneceram provas suficientes para garantir as condenações. Anne Whale e Sarah Pledge foram consideradas culpadas e condenadas à morte após os veredictos. O comportamento das duas mulheres condenadas foi totalmente diferente. Por algum tempo após sua condenação, Dona Pledge se comportou de uma maneira que muitas pessoas acharam um tanto perturbadora. Ela falava grosseiramente, revoltava-se com seu destino e dizia que enfrentaria o carrasco no cadafalso. Alguns acreditavam que ela se sentia traída pelos magistrados responsáveis pelo inquérito, tendo sido levada a esperar pelas proteções do testemunho do rei apenas para vê-las serem retiradas. No entanto, essa resistência não durou muito, e à medida que o dia de sua execução se aproximava, sua resistência suavizou-se em penitência e ela buscou conforto espiritual. Anne Whale teve um comportamento muito distinto. Ela era constantemente descrita como uma jovem muito gentil e, durante todo o seu tempo na prisão, comportou-se com decência e resignação. Ela reconheceu a justiça de sua sentença e expressou remorso por suas ações, mesmo que sua punição fosse a mais severa das duas. A distinção não estava no crime em si, mas na lei. Como esposa do homem que ela havia envenenado, Ana foi condenada por pequena traição, uma categoria que a lei inglesa do século XVIII tratava como distinta do assassinato comum. Para mulheres culpadas de traição, a pena era a morte na fogueira. Comentaristas jurídicos justificavam isso com base na modéstia feminina, argumentando que a mutilação pública era inadequada para mulheres. Na prática, porém, a punição não buscava a modéstia, mas sim a aniquilação, reduzindo o corpo condenado por completo, seja pelo esquartejamento para os homens ou pelo fogo para as mulheres. Durante seu confinamento, Ana recebia visitas regulares de uma amiga que lia para ela livros religiosos. Certa vez, Sra. Pledge pediu à mulher que convencesse o Sr. Pledge a não se casar de novo após sua morte. O pedido foi tão inadequado e irracional que ofendeu profundamente a visitante, e ela nunca mais voltou. No dia anterior às suas execuções, Anne Whale e Sarah Pledge receberam o sacramento juntas no mesmo quarto e se perdoaram livremente. Durante esse período, Sra. Pledge confessou ao padre que certa vez deu à luz uma criança fora do casamento, que ela afirmou ter nascido morta e que jogou em um lago para esconder sua vergonha. Ela admitiu ter dito isso a Anne Whale para acalmá-la e convencê-la de que envenenar o marido passaria despercebido. Apesar da insistência de Anne de que assassinato nunca passava despercebido, na manhã de sua execução, em 14 de agosto de 1752, a Sra. Pledge mandou chamar o marido e eles se despediram pela última vez. Ela também falou com ele sobre sua forte aversão a Jack Cat, nome comumente usado na época para se referir a um carrasco público, independentemente de sua verdadeira identidade. Por costume, o carrasco tinha direito de ficar com as roupas do condenado como parte de seu pagamento, uma prática que frequentemente provocava ressentimento. A Sra. Pledge chegou a dizer que preferia ir nua para a forca do que permitir que ele ficasse com suas roupas. Em seguida, ela pediu a um filho que a acompanhasse ao local do enforcamento. Depois, relatou-se que ela esperava que Ana fosse queimada antes de ser enforcada. Ela queria ver sua execução assim, mas se decepcionou, pois 2 horas antes, Ana Baleia, de 21 anos, foi amarrada, estrangulada e queimada até virar cinzas. A Sra. Sarah Pledge foi executada diante de uma grande multidão na prisão de Horsham, e após seu enforcamento, o carrasco ficou com suas roupas. O crime, o julgamento e a execução foram noticiados nos jornais e panfletos da época, que apresentaram o caso como um conto de advertência para o público leitor.
Esses relatos apresentaram as mortes de Anna Whale e Sarah Pledge como uma lição moral, alertando contra o engano, a maldade e os perigos de cometer um crime. Essas publicações destacavam que as duas mulheres cometeram um ato terrível e receberam punição adequada. Ao mesmo tempo, o caso ilustrava como a lei do século XVIII tratava a culpa de Anna Whale como distinta, atribuindo a ela uma severidade especial. Isso exigia não apenas a execução, mas a completa erradicação de sua presença física, o que as autoridades em 1752 esperavam que reforçasse as lições morais e sociais. Para quem já ouviu sobre isso? Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.